Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Nessa aula de número 64, vamos resolver juntos aqui alguns exercícios de mate básico do site chess.com, tá? E a gente vai conversando um pouquinho sobre cada problema, cada exercício, para ficar bem simples aí o entendimento de todos, tá? Então vamos lá. O adversário aqui no primeiro exercício acabou de capturar alguma peça nossa aqui em F8. Só que aqui tem um lance muito forte porque já é mate, ó. Nossa dama está atacando E2, não tem ninguém do exército das brancas defendendo E2, com o apoio do nosso bispo, ó. A dama invadindo a posição, ficando na cara do rei assim, normalmente é mate ou um ataque assim devastador, né? No caso aqui já é mate, fatality. Olha aqui, ó, de novo. Olha esse mate, ó. De novo, dama e bispo lá em E2 na cara do rei. A dama invadindo com mate. E o cavalo também estava protegendo aquela casa, né? Vamos ver esse outro exercício aqui. O exército das pretas acabou de mover para cá a torre. Tem um peão das brancas aqui impedindo a fuga do rei por G7. Então aqui um cheque de torre já é fatality, já é checkmate. Ó. O rei não tem casa de fuga. A única casa de fuga que ele teria é essa que o peão está controlando. Ó. Vamos para o próximo. Aqui o exército das pretas resolveu mover o rei. Jogam as brancas. Tem uma torre caindo aqui, não entendi nada. Ah, já entendi o pensamento aqui, ó. O pensamento do exército das pretas aqui foi assim. Se o rei toma a torre, esse rei também toma a torre. Ó. E aí vai empatar. Só que o jogador de pretas aqui esqueceu que eu posso capturar essa torre de torre, né? E aí eu vou ficar com a minha torre limpa para depois dar mate nesse capivara. Mesmo tema dos primeiros exercícios, ó. Bispo e dama apontando aqui para F7 que está na cara do rei. O rei fica totalmente preso. E aí não tem jeito, aí é fatality. É o beijinho da dama. Vamos ver esse outro exercício aqui. O exército das brancas acabou de mover o cavalo. Não atacou nada de grave. Nossa dama está aqui na espreita em C2. Não tem ninguém controlando essa casa. Aí já era, né, gente? Ó, dama D1. Dama D1 agora vem com mate, ó. Ninguém pode entrar aqui na frente. Se interpor ao ataque. E o rei está totalmente preso lá na fileira do fundo. A única casa que ele teria seria essa. Mas a dama estaria controlando, né? Então, dama D1 agora é fatality. Já era. Vamos pro próximo. Ué, entregou a torre? O jogador de brancas resolveu mover o cavalo, entregando a sua própria torre. Essa casa aqui está controlada por alguma peça das pretas? Não, não tem nenhuma peça das pretas apontando para cá, para E2. Mas aqui já ganhamos uma torre com cheque, né? O rei fugiu para E2. Agora caiu um bispo lá também. Vamos ver se tem outro lance melhor aqui para chegar com mate. A nossa dama, torre ou bispo. Não chega dando cheque. Agora.
Então o lance deve ser ganhar mais um bispo lá, né? O exército das brancas moveu dama para A4 com cheque. Podemos cobrir de dama esse cheque? Podemos. Aí é só trocar as damas. Se quiser, né? Também não é obrigado, né? Vamos ver esse outro exercício aqui, os reis em oposição. Os reis em oposição impede que o rei das pretas venha para cá, para a fileira número 7. E aí nossa torre está aqui na espreita, em G7. Chequezinho de torre já é fatality. Checkmate básico aí de torre, tá? Vamos ver esse outro exercício aqui, jogam as pretas. Fazer um bispo apontando para cá. Já podemos capturar essa torre, certo? Não? Porque essa torre está caindo. Não é? Não era capturar aquela torre grátis? Então volta, errei. Falha nossa. Eu, como já sou mais capivara, já ia querer ganhar uma torre aqui. Mas deve ter um lance melhor, vamos ver. Nossa torre está descendo para B4 com cheque. E... será que dá esse cheque de torre aqui? O rei tem algumas opções de fuga aqui. Largando a sua torre. Vai perder essa torre de qualquer jeito. Ah, agora eu entendi porque não é tão legal já vir capturar essa torre aqui logo de cara. Eu dando cheque aqui, ó. Esse rei vai ter que fugir e vai ter que deixar sua torre aqui de qualquer jeito. A torre vai cair, a torre tá morta. Então não precisa capturar ela agora, não precisa ter pressa, né? Vamos ver o próximo exercício aqui. O rei moveu para H8, permitindo a entrada da dama em H7 com fatality, protegida pelo cavalo. Sempre que a dama aproximar do rei protegida por alguma peça, normalmente é fatal, gente. O adversário ameaçou. Ah, não, não ameaçou um pastor, não. Não ameaçou o pastor, não. Vamos ver um lance bom aqui. De pretas. Pensar numa jogada interessante aqui. Esse peão, eu movendo ele para D6 ou para D5, eu já abro um ataque descoberto do meu bispo lá naquela dama, né? E esse peão vindo direto para D5, eu ainda ataco o bispo também. Então essa jogada aqui é fortíssima, né? Com certeza a jogada aqui é D5. Eu ataco o bispo, ataco o peão e abro um ataque descoberto desse meu bispo aqui de F8 lá na dama branca. Então aqui vai cair alguma coisa, não vai ter jeito. Provavelmente o exército das brancas vai salvar sua dama. E aí a gente captura um bispo. Ganhamos um bispeto nessa linha aí, né? Adversário das brancas aqui captura o nosso peão de G7. Ataca a nossa torre. Então, tem uma jogada bem simples aqui para defender tudo. Ó. Bispo F6. Eu defendo de maneira indireta aquela torre. Ó. Não pode capturar nosso bispo, que o cavalo está protegendo. Não pode capturar a torre, pois o bispo está protegendo. Não pode capturar o cavalo, pois a torre está protegendo. Então aqui tem uma jogada mais forte aqui, ó. Bispo F6, a gente defende tudo e o bispo dele continua atacado. E a dama continua atacada. Então vai perder material, não vai ter jeito.
numa linha aí de desespero, de esperneio, resolveu dar cheque. Capivara vê cheque, dá cheque. Só que aqui não vai aliviar em nada a situação do exército das brancas, ó. Pois a dama vai continuar atacada. E aqui eu movendo o peão para F6, bispo continua atacado. Vai cair peça, não vai ter jeito aí. Vamos ver esse próximo exercício. Jogam as brancas. Nossa dama está na espreita aqui em C8. Vamos pensar numa jogada interessante aqui. Como que essa dama entra e invade a posição dando cheque. Esse peão está protegido. Aqui também não posso. O peão de B7 das pretas controla essa casa. Então aqui sobrou só uma opção para essa dama dar cheque. Dama D8 vem com cheque. E esse rei vai ser obrigado a fugir para onde? Para cá para frente, ó. Vai ser obrigado a vir para o meio do tabuleiro, porque essa casa nosso peão controla. E essa casa nossa própria dama lá em D8 vai atacar, né? Ela vai ser obrigada a vir para o meio do tabuleiro aí. E aí vai ser fácil a continuação de cheques aqui, ó. Dama D4, cheque de novo. E esse rei vai para onde? Pra nenhum lugar, baby. Que já era. Que é fatality. Dama D4, o rei vai fugir para onde? Para cá não pode. Para cá não pode, para cá não pode, para cá não pode, para cá não pode. Para cá não pode, pois peão e a dama também vai controlar. Então, dama D4 já é fatality. Vamos para o próximo exercício. Bispo moveu para F5, atacando nosso cavalo solto. O tema aqui é esse peão, ó. Esse peão de G7 está cravado. Relação da nossa torre lá G1. Então aqui a gente salva nosso cavalo com cheque. Ainda não pode capturar nosso cavalo porque está cravado. O rei foi lá para o cantinho. Se a gente capturar esse peão agora é cheque torre. Exército das pretas. Perdeu a torre no próximo lance. Vamos ver esse outro mate aqui. Ó, dama e torre. Apontando aqui para F2. Quem está protegendo F2? Ninguém. Aqui já é fatality. Vamos ver esse outro exercício aqui. Jogam as brancas. O rei acabou de mover para F7. Acho que até uma jogada, por exemplo, de... aqui tem cheque aqui, tem cheque aqui. Tem cheque aqui. Cheque aqui. Tem cheque para dar e para vender, né? Dá um cheque, para onde esse rei vai fugir. Já era, já era. Passou pro próximo. Aqui um exercício de finalzinho bem interessante, ó. Uma vez eu estava assistindo uma live ou um vídeo do GM Cricor, tá? Um grande GM aí brasileiro, aí, um jogador muito bom, um professor muito bom, um cara fantástico aí. E ele deu uma dica, e eu vou pegar essa dica dele aqui para passar para vocês, ó. Normalmente quando o peão chega na sétima com cheque, normalmente empata. A gente vai afogar esse rei, porque o rei vai vir para frente do peão
e aí o rei vai ficar afogado em algumas situações. Então é mais interessante não chegar na sétima com um cheque. Conforme eu aprendi com GM Crico, aí é mais interessante avançar o rei numa situação dessa, ó. Vim trazendo o rei para depois avançar esse peão. Vamos ver esse outro exercício aqui. Bispo está atacando o cavalo. Torre está atacando o cavalo. E ninguém está protegendo esse cavalo. Então aqui já era. Torre toma é cheque. Esse rei tem alguma casa de fuga? Não, aqui já é fatality. Torre por D1 já é mate. Vamos pro próximo. O exército das pretas está avançando um peãozinho aqui doido. Para tentar promover. Só que o nosso bispo está cortando aqui o rei das pretas. E nossa torre está invadindo com o apoio do bispo. E aí aqui já é mate. Nosso rei está pertinho, pedindo o rei adversário de mover para qualquer lado. Os reis em oposição aqui limitam muito a ação do rei, né? Então aqui torre C8 já é fatality. Vamos ver esse próximo exercício. A torre veio capturar alguma peça nossa que estava aqui em D7. Quem está protegendo esse cara aqui? Ninguém. Dama e bispo apontando lá em E2. Tomou um beijinho da dama. Fatality. Vamos pro próximo. O exército das brancas acabou de dar um cheque aqui na nossa cabeça. Jogam as pretas agora. Eu só tenho uma opção de fuga aqui. Rei H3. É a única opção de fuga. Não, mas espera aí. Essa é a fileira 1 e 2, é onde começam as brancas. As pretas começam na fileira 7 e 8. Então aqui o jogador de brancas entregou a dama. Parece, ó. Parece que esse peão está protegendo a dama, mas não tá, porque esse peão tá andando para cá, ó. Tem que chegar aqui em E8 para promover. Então aqui tá nas costas do peão, tá atrás do peão, ó. Que o jogador com esse cheque entregou a dama, ó. Só o rei capturar a dama. Esse peão não está protegendo a dama. Essa dama está nas costas do peão. O jogador entregou a dama aqui, né? Vamos ver o próximo exercício. O exército das pretas moveu o rei para B2, atacando o nosso peãozinho. Este peão aqui das pretas está a 1, 2, 3 lances da promoção. O nosso peão aqui de H5 também está a 1, 2, 3 lances da promoção. Só que agora jogam as brancas. Então o nosso peão aqui de H5 promove primeiro. Só avançar nosso peão. E promover para dama. Vamos ver esse outro exercício aqui. O rei acabou de vir para B8 atacando nossa torre. Essa torre está protegida. Cavalo não está dando grandes saltos agora. Então aqui o lance deve ser proteger a nossa torre. Torre A2 protegendo, conectando as torres aqui para o rei não poder capturar a nossa torre.
Aí o adversário moveu o peão para não tomar mate lá na fileira do fundo, ó. Não ficar preso lá na fileira do fundo. Porém, perdeu essa torre aqui, perdeu a torre de G8, né? Cheque aqui em A8, o rei é obrigado a mover, cai a torre. Perdeu a torre. E aqui praticamente perdeu o jogo, né? Vamos ver esse outro exercício. O bispo acabou de mover para E4. Podemos capturar esse bispo, não tem ninguém protegendo esse bispo. Porém, tem uma jogada aqui muito mais forte, né? Nossa dama aqui em A1, atacando a torre lá de H8. Caindo a torre. E o rei está presinho na fileira do fundo. Não tem nenhum lugar para fugir. Aqui já é fatality. A torre do exército das pretas acabou de mover para H3. Torre H3. Não foi dama H3, foi torre H3. Esqueceu da fileira do fundo. Aí já era. A dama tá aqui na espreita. Em E7 aqui, doida pra dar um chequinho aqui na fileira do fundo. O jogador de pretas, quando tirou a torre daqui, parou de proteger essa fila. Já Elvis, dama E8 já é mate aqui. Fatality. Vamos ver o próximo exercício. O exército das brancas acabou de avançar o peão. Esse avanço de peão deixou o rei aqui totalmente trancado na coluna H. E os reis em oposição. O rei não pode fugir para cá, ó. Então qualquer cheque que eu der nesse rei já vai ser mate. A nossa torre tá doida para invadir aqui em H1, ó. Torre H1. Fatality. Vamos pro próximo. Posição bem maluca no tabuleiro. Vamos pensar um pouquinho aqui nessa posição. Bispo, torre, bispo. Cavalo está invadindo para cá ou para cá. Jogam as brancas. Tem que dar mate nesse capivara. Já viu o lance, ó. Torre D5 é cheque. Para onde que esse rei foge? Para lugar nenhum. Essa casa aqui vai estar controlada pela própria torre e pelo peão. Essa casa vai estar controlada pelo nosso bispo. Esta também. Esta casa vai estar controlada pelo nosso peão. Então, torre D5 aqui. Fatality. Ah, esse exercício a gente já fez, ó. Bispo e dama apontando para a cara do rei. Tinha que vir proteger esse cara aqui, esse peãozinho de G2 aqui para não levar mate, não tem jeito. A dama dando um beijinho no rei, normalmente é fatality. Vamos para o próximo exercício. Vamos dar uma olhada aqui na posição. Nosso cavalo está caindo. O cavalo aqui das brancas poderia capturar nosso cavalo de graça. Não tem ninguém protegendo esse cavalo aqui, ó. Porém, o bispo lá de H3, ó, também está caindo. Só que o nosso cavalo sai capturando o cavalo de F3 com cheque. E depois podemos ganhar um bispo limpo lá, ó.
Se esse nosso cavalo não tivesse saindo com cheque, talvez não conseguiríamos. Mas aqui cavalo cheque, a gente obriga ele a capturar nosso cavalo ou mover o rei. Ganhamos um bispo lá em H3, tranquilão, certo? O adversário acabou de capturar alguma peça aqui em H6, ameaçando um cheque na nossa cara aqui, mas esqueceu do cavalo, né, gente? Tem um cavalo aqui em E5 aqui, soltinho, ninguém protegendo esse cavalo. Nossa torre toma esse cavalo com cheque. O adversário fugiu com o rei. Não temos cheque lá na sétima fileira porque o bispo está controlando. Então vamos dar cheque aqui por F8. Com as duas fileiras cortadas, a fileira E e a fileira F, o rei foi obrigado a vir aqui para a coluna G. E aí, esse peão não está mais cravado pela ação da torre. Ó. O rei interferiu aqui na ação da torre. Então aqui ganhamos o bispo. Podemos capturar o bispo nessa jogada. E aí na próxima jogada o adversário movendo o rei aqui abre um descoberto no nosso rei. Mas é só a gente tirar o rei da reta aqui, né? Ganhamos um bispo e um cavalo nessa linha. Torre movimentou. Atacando F7, porém, bispo e dama de novo apontando lá para a cara do rei. Beijinho da dama. A dama grudando no rei protegida por qualquer peça. Olha, esse exercício a gente já acabou de fazer, não é? Igualzinho. Passa para o próximo. Esse exercício já fizemos também. Então já começou a repetir. Já tá bom por hoje. Então já fizemos vários exercícios aí no site do chess.com de mate básico, tá? Já deu para treinar um pouquinho aí visualização de alguns mates aí bem de uma maneira bem fácil aí no xadrez e algumas linhas de ganho aqui também, né? Não tinha só mate básico aqui, tá? Um grande abraço aí do tio Rico. Até a próxima aula de xadrez. Valeu!